Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira da terceira semana da Quaresma, a liturgia da palavra, mais uma vez, faz nos recordar qual deve ser a nossa postura ao longo desta caminhada quaresmal. O cristão, na caminhada da Quaresma, deve caminhar com o coração aberto, deve caminhar com o coração disposto a deixar-se transformar pela voz daquele que vai falando ao coração, a voz do nosso Deus. Por isso que tanto a primeira leitura do profeta Jeremias, quanto o salmista, fez-nos esse convite para que nos coloquemos nesse caminho quaresmal com esta disposição, a disposição do ouvido e a disposição do coração. Não basta um ou outro, os dois devem caminhar numa mesma sintonia. Se o ouvido está aberto e o coração está fechado, a palavra não vai produzir frutos. Se o ouvido está fechado, a palavra não chegará ao coração, porque ela passa pelo ouvir. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vejam essa sintonia, ouvido e coração. Ouvido aberto, coração aberto. É o sinal de quem está disposto, é o sinal de quem está querendo, ao ouvir a voz de Deus, caminhar para frente. Quem escuta a voz de Deus e coração aberto, não caminha para trás. O profeta Jeremias justamente faz como essa espécie de denúncia, dizendo que o povo teve essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Deus se aproximou do povo com a sua palavra. Deus se aproximou do povo para falar-lhes ao coração e falar palavras de amor. Porque as palavras de Deus são palavras de amor, mas com o único objetivo, fazer com que aquele povo pudesse caminhar para frente. Mas diz o profeta, eles não prestaram ouvidos, não ouviram, não prestaram atenção, preferiram as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. E no final o profeta faz uma constatação, naquele tempo, mas que há a constatação hoje. Esta é a geração que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Ora, se Jeremias falou isso aproximadamente 400 anos antes de Cristo, mas o profeta está falando para hoje. Nós vivemos em meio a uma geração em que parte dela, por não escutar mais a voz de Deus, por fechar o coração, caminha para trás. A fé vai morrendo, vai enfraquecendo. Mas mesmo assim Deus continua a falar. Deus nunca vai cessar de falar ao seu povo, justamente para que o povo tenha o tempo suficiente para que pelo toque de Deus possa mais uma vez abrir o ouvido e abrindo o ouvido possam abrir o coração. Aquilo que Jesus faz no Evangelho, Jesus está expulsando um demônio que era mudo. E se era mudo, era surdo, porque não existe um mudo que não seja surdo. Primeiro, ele é mudo porque não escuta. Olha a relação, não escutar a voz de Deus. Jesus está permitindo que aquele homem ou aquela mulher, não se diz qual era o gênero, se era masculino ou feminino, mas, no entanto, Jesus está permitindo que alguém possa ouvir novamente a voz de Deus. Por isso está abrindo-lhe o ouvido, soltando-lhe a língua e, consequentemente, abrindo o coração. Porque esta é a ação de Deus em nós. O Filho de Deus assumiu a nossa humanidade, se encarnou, entrou na nossa história, se fez um de nós.
caminha conosco para tocar-nos, para abrir-nos os ouvidos, a boca e o coração, para caminharmos para frente. Mas o Evangelho mostra uma reação negativa por parte daqueles que estavam ali observando. Acusam Jesus de estar fazendo aquilo pela força de um demônio, Belzebu. Jesus vai dizer: olha, se é por Belzebu que eu expulso os demônios, e os vossos filhos fazem por meio de quem? Agora, se é pelo dedo de Deus que eu faço isso, chegou para vós essa oportunidade de se converterem, chegou para vós o reino de Deus. Claro que Jesus estava dizendo, não é por Belzebu, mas é pelo toque de Deus, porque Ele é Deus. Jesus ao tocar era Deus tocando, Jesus ao curar era Deus curando, Jesus ao abrir ouvidos, boca e coração era Deus realizando isso, era o dedo de Deus que se fez homem para estar perto dos homens. Por isso que Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. E quem não está com Jesus dispersa, quem não está com Ele caminha para trás, enfraquece a sua fé e consequentemente morre. Ao celebrar a festa de São José, nós contemplamos um homem que caminhou para a frente. Nós contemplamos a vida de um homem que estava sempre com o ouvido aberto, o coração aberto, para acolher as novidades de Deus. Mesmo quando lhe sobreveio a dúvida, mas porque o coração e o ouvido estava aberto, ele acolhe, ele não dá um passo para trás, mas pelo contrário, ele revigora a sua fé e caminha para frente acolhendo o plano de Deus, acolhendo aquela que Deus escolhera para ser a mãe do seu filho, acolhendo Maria, sua esposa. Olhemos para São José, irmãos e irmãs, nesse tempo em que nós celebramos a sua festa e desejemos ardentemente imitar, dentre as tantas e tantas virtudes de São José, mas à luz da palavra de Deus hoje, imitar essa atitude de José. Ouvido aberto, coração aberto, mente aberta, que lhe possibilitou sempre caminhar para frente. Que lhe possibilitou sempre estar com Deus. Não dispersar, mas juntar sempre com Deus. Que essa seja também a nossa postura, embora sejamos nós falhos, limitados e consequentemente pecadores, mas o dedo de Deus continua a tocar-nos, a mão de Deus continua a guiar-nos, para não ver os nossos pés dando passos para trás, mas para frente. E caminhar para frente significa caminhar para a direção certa, o reino de Deus que já chegou para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.